15 anos. Esse foi o tempo que Guilherme Del Toro, junto com sua equipe de animadores de stop motion, fizeram a animação musical do Pinóquio. Pinóquio, ele é um personagem que foi criado por um italiano chamado Carlo Collodi, certo? Em 1883, e que foi lançado 2 anos depois com ilustrações de outro italiano também chamado Enrico Mazzanti. Eu estou dando uma olhada aqui na tela do computador. E essa adaptação infanto-juvenil, elaborada pelo diretor Del Toro, junto com sua equipe, levou tanto tempo porque justamente você criar uma animação totalmente feita em stop motion é algo dificílimo. E eu acredito que você fazer uma animação nesse estilo é você chegar ao auge de quanto você ama fazer o que você gosta, pelo menos na minha opinião. E é claro que a animação stop motion ele é uma coisa muito trabalhosa, porque você tem que criar cenários totalmente do zero e manual, ainda por cima manualmente. É claro que você vai usar computações gráficas para justamente colocar certos elementos que não é possível, obviamente, em fazer stop motion. Porém, a essência, no caso, vamos dizer assim, de 80% a 90% está ali totalmente manual. Totalmente feito um trabalho de pessoas que estão ali, uma equipe enorme, justamente focadas em fazer um trabalho primoroso. E para mim, Del Toro, eu acredito que a animação não seria tão bem recebida se não tivesse o dedo do diretor, porque você já viu várias interpretações do personagem. Eu acho que o mais clássico, obviamente, é a animação da Disney, onde temos aquele boneco que foi criado pelo Gepeto e teve vida graças a uma fada, né? A fada madrinha e tal. Mas nessa adaptação, nós vemos um olhar um pouco mais discreto, um pouco mais realista, um pouco mais crível, para ser mais exato. Mas não pelo olhar do Gepeto, nem pelo Pinóquio. Claro que, obviamente, o título representa o Pinóquio, mas sim pelo grilo, okay? Pelo grilo falante. E que, nesse caso, é colocar como Sebastian, né? Eu achei bem legal. E que cada personagem tem uma essência diferente. Por exemplo, o Pinóquio, ele representa a criança que nasceu, foi dada a vida, né, graças à fada, e ela acorda com aquele ar, com aquele ímpeto, como uma criança de 4 até 6 anos, aquela criança que é cheia de energia, algo que nós adultos hoje em dia não temos essa liberdade como a criança tem. E se nós adultos, na faixa de 30, 40 anos, não tem essa liberdade, imagine um senhor, né, de idade como o Gepeto, que não tem um caráter totalmente amargurado, totalmente praticamente ranzinza, que perdeu o filho, né, chamado Carlo, através de um ato catastrófico, né, um desastre, infelizmente, na época que essa animação passa, que é mais ou menos, se eu não me engano, posso estar enganado, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, é algo que infelizmente acontece e deve ter acontecido bastante nesse período. Mas a animação em si, ele começa justamente tendo essa relação de pai e filho do Gepeto com o Carlo, que é o filho dele. Nos primeiros minutos você começa a entender esse lado, essa relação de pai e filho, até esse momento abrupto da perda do filho. E logo depois, passa-se anos, o Gepeto ele praticamente fica amargurado, como falei no início, ele não tem mais vontade de trabalhar, já que ele era marceneiro, pois a vida dele, além de trabalhar, era justamente cuidar do filho dele, porque o Carlo era uma criança totalmente alegre, uma pessoa com muita energia, e dava vida, né, dava alegria ao Gepeto, né? Você vê a criança, o seu filho ou sua filha com aquela energia, com aquela força, com aquela vontade de viver, e todo mundo gostava dele. Ele tinha carisma, ele tinha essa vontade de trazer essa energia positiva para as outras pessoas ao seu redor. E obviamente não só com a Pedro Carlo, como também de grande parte lá da cidade na qual eles frequentavam de vez em quando para vender suas peças de madeira, acabaram acontecendo uma coisa muito abrupta, vamos dizer assim. Então, com essa questão, Gepeto, ao passar dos anos, ele fica com esse pensamento, ele tem um sonho, e aí ele planta uma árvore, né, um pinheiro, mas aí o que acontece? Né? Numa certa noite, na qual, quando o grilo falante chega e mora dentro desse pinheiro, o Gepeto ele tem a ideia de cortar a árvore, e a partir dessa árvore
criar um boneco à imagem do Carlos. Só que como ele estava bêbado, ele faz um boneco totalmente assimétrico, vamos dizer assim. A hora ele faz de uma maneira quase perfeita, mas o cabelo faz de outro, os olhos totalmente diferentes, e o corpo nem se fala também. Então, é um boneco totalmente meio que deformado. O intuito do Guilherme Del Toro é justamente esse, fazer um personagem que seja aceito, um personagem na qual todo mundo possa cativar e, no caso, aceitar a si mesmo, independente do que os outros vão pensar, independente do preconceito. Então, uma das mensagens do Pinóquio é justamente essa, que é fazer você ser aceito pelo que você é. Além disso, nós temos também a mensagem de que, como se passa na guerra, na época do fascismo, nós temos a importância de como a guerra destrói vidas. Então você vê que, como a guerra está tendo um lado muito forte nesse período, durante a animação, os militares utilizam crianças para justamente treiná-los para virar soldados. Só que de uma forma muito mais branda, só que dentro dele você consegue ter uma ideia de quão pesado é. Principalmente um dos filhos do militar, que ele quer honrar o pai, quer orgulhar o pai, só que ao mesmo tempo ele tem medo da guerra, ele tem medo de ser um fracasso, porque ele sabe que o pai dele já falou isso para ele, que era fraco, não tinha essa força de vontade de proteger o país. E o Pinóquio, justamente quando ele vai para esse centro, junto com esse garoto, ele, vamos dizer assim, cria um laço muito importante. Ele cria um laço de amizade, um laço verdadeiro que crianças conseguem ter. Isso é uma mensagem muito bacana. Eu acho que é um dos principais, além do fato de você ser aceito e além do fato da amizade e da questão da guerra também, tem a questão do você ser filho, ser pai, você aceitar o seu filho do jeito que ele é, independente das condições que ele possui, independente de quão desastrado em certos aspectos pode ser, mas e principalmente você aceitar o pai que você possui, né? A amizade também, criar uma família na qual você nunca esperava ter. E para mim, eu não considero essa animação como um conto de fadas, propriamente dito. Porque um conto de fadas, na minha opinião, é como se fosse... era uma vez um senhor de idade que, vamos dizer assim, perdeu o filho, era muito solitário, criou um boneco de madeira e no final, esse boneco de madeira que tinha vida virou um menino de verdade, né? Teve um desejo. Não, para mim não é isso, certo? Ele foge dessa linha do final feliz, pelo menos na minha opinião, porque quando eu terminei de assistir, eu senti um pouco pesaroso, porque você não dá a entender certamente o que acontece com o Pinóquio ali. Realmente, aqui o Guilherme, ele queria fazer algo realmente incrível, algo mais realista. E realmente, na minha opinião, ele conseguiu. A questão dos personagens, o design dos personagens, como por exemplo o vilão do filme, que é o dono do circo, tem aquele aspecto um pouco mais macabro, um pouco mais vilanesco, que obviamente é para ser vilanesco, principalmente a parte do cabelo, que é voltada assim, né, parece dois chifres, e nós sabemos, quem lembra, né, e quer fugir totalmente do tradicional. Então, a questão do grilo também, eu gostei muito como foi feito o Sebastian, né? O Sebastian como poeta, um pouco arrogante, querendo fazer as coisas do jeito dele. Ele, no primeiro momento, não queria ser uma babá, como ele falava, porque ele achava que tinha outras coisas para fazer, mas no final ele acabou aceitando, porque justamente a fada que deu vida ao Pinóquio prometeu a ele um desejo de que, se ele cumprisse de cuidar do boneco, ele ganharia um desejo. E além de outros personagens que, ao decorrer do tempo, começa a ter uma certa rivalidade com o Pinóquio, mas com o tempo percebe que o Pinóquio ele é tão humano ou mais humano que outros humanos. O Pinóquio ele se assemelha muito a várias crianças que a gente conhece, principalmente ao Carlo, que é justamente ter essa alegria, esse carisma. Tem uma parte do filme que ele fica se perguntando por que certas pessoas não gostam dele, mas gostam de outro ser, né, que para quem já assistiu sabe do que eu estou falando, e ele fica meio que pensativo, poxa, eu sou feito de madeira, ele também é feito de madeira, então por que eles me odeiam e gostam dele? É uma mensagem importantíssima, sabe, que tem um peso muito grande. Quando você terminar de assistir o filme, você vai entender
essa mensagem ou mensagens. Assistindo uma ou duas vezes, vocês consigam ter mais perspectivas em relação à animação. Eu queria falar mais, só que eu tô com medo de que eu possa soltar algum spoiler. Então fique à vontade, assista tanto a animação como também os bastidores do filme, porque com certeza vai valer a pena, porque ele não é apenas uma animação, mas também um musical. Tem uma composição musical que faz sentido dentro do filme. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, se já assistiram a animação do Pinóquio, deixe aqui nos comentários o que vocês acharam, se era tudo isso que vocês esperavam ou não, vocês esperavam mais e vocês se surpreenderam. Então deixe aqui nos comentários. Então não deixe de curtir, compartilhar e comentar. Então é isso, pessoal. Fiquem em paz e até a próxima. Valeu!